Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa e os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes e as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios quais portas da rua se fecharem no dia em que não poderes falar em alta voz, te levantares a voz e das aves e todas as harmonias, filhas da música, diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantarem no caminho, e te embranqueceres, como floresce a mandoeira, o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vai à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e volte à terra, e como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus amados, na sua concepção, o que é uma lembrança? Segunda pergunta, do que você tem se lembrado? Terceira pergunta, as tuas lembranças te edificam, te fazem bem ou te fazem mal? O texto que nós lemos, o sábio Salomão, ele vem falando desta realidade da vida. Ele vem falando no contexto da juventude, do jovem lembrar do Senhor, não é? E ele vem orientando e vem falando aqui da brevidade da vida. Ele vem falando de que na idade a gente pode perder a visão. Ele fala de cabelo branco, ele fala do fio, ele fala que a nossa vida é por um fio. Ele está falando aqui que a vida do homem, por mais que dure nessa terra, ela é efêmera, ela é passageira, não é nada em que se comparar com a eternidade. Mas se nós não nos lembrarmos do Senhor, o tempo que vivemos aqui, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena viver nessa vida sem nenhuma perspectiva após ela? Se nós esquecermos o principal, vai valer a pena? E é interessante que ele usa o verbo aqui no presente. Lembra-te do teu Criador. Ou seja, lembra-te dele hoje. Se amanhã estiver vivo, lembra-te dele, continue lembrando dele, não se esqueça dele. Lembra, sirva-o com intensidade, faça valer a pena cada dia que você viver nesta terra. Infelizmente nós vivemos uma geração que se esquece muito facilmente do Senhor, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Lembra-te, vamos repetir? Lembra-te, só vocês. Mas lembrar do que, pastor? Em primeiro lugar, lembra-te do amor a Deus e ao próximo, coisas esquecidas por nós. O evangelista Mateus, escrevendo no capítulo 22, 34 a 40, ele está falando deste amor, e ele diz que os mandamentos, resumem, a suma é: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ou sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, está esquecido. As pessoas esqueceram de amar a Deus, as pessoas esqueceram de colocar a Deus acima de todas as coisas. É algo que nós precisamos lembrar e trazer à nossa memória, que não vale a pena viver nessa terra sem amar ao Senhor.
Amar ao próximo é consequência de amarmos ao Senhor. Quando nós amamos ao Senhor no que se diz o sentido da palavra, o amar ao próximo é consequência. As pessoas têm se esquecido de Deus. Essa geração tem se esquecido de Deus. As pessoas só lembram de Deus na hora da dificuldade. E nem todas lembram do Senhor. Nem todas lembram do Senhor. Como o amor de muitos que se dizem cristãos são facilmente mudados, trocados. Então lembra-te do amor a Deus, pequenas, e não nos esquecemos. Se não fosse de Deus, eu estava pregando aqui agora, meus irmãos, Pai do Senhor, que eu já estava sem dente. Meus irmãos, os dias vão estar chegando. Os dias maus chegaram. E a gente está vivendo aqui como se fosse viver mais 200 anos. No livro de Jó, no capítulo 14, Jó fala que a vida do homem é como um sopro. E é interessante, que por mais que nós ouçamos todos os dias e assistimos sobre essa questão, a gente não aprende. Sabe por que não aprende? Porque a nossa vida está voltada para aqui, é só aqui e agora. Eu não estou dizendo que não devemos planejar e nos preparar, não é nada disso. Mas é que nós estamos voltados só para aqui e agora. O salmista no Salmo 90, ele diz no versículo 9 e 10, que a nossa vida aqui é como um pensamento. Quando ele usa a ilustração do pensamento, o que ele quer dizer? Que é rápido. A gente pensa quantas coisas num dia? Milhões de coisas, não é assim? E ele está dizendo que a nossa vida aqui nessa terra é como um pensamento que se passou, pensou e se foi. Já disse que a gente dorme, daí a pouco está sem fôlego, passou. Ou seja, acaba muito rápido. Como diz o pessoal, fulano foi dormir e acordou. Não sei se morto acorda, mas é assim que é o ditado. Ei, é muito rápido. É um pensamento que acabou. Mas o que como faz? Busca as coisas dessa vida. Gosto muito daquele texto de Lucas 12. Tinha um cara lá, no texto, que a Bíblia diz que ele falou assim, cara muito rico, celeiro tudo cheio. Eu estou com um projeto, aí chamou o arquiteto, o engenheiro, vou destruir todos esses depósitos, reconstruí-los ainda maiores. Aí o Senhor chega e fala assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tem ajuntado para quem será? E nós estamos vivendo dias, as pessoas já no final da vida, já morrendo, comprando terra, comprando coisa, comprando e tendo, e aumentando o patrimônio, não sabe mais aonde vai colocar tanto dinheiro. Mas eu sei, ele vai morrer. Aí a família vai fazer o que ele não fez, vai gastar, e vai botar para quebrar. E tem mais, se deixar a viúva, ainda vai casar com outro. Aleluia, oh glória. E a viúva vai botar para quebrar, vai gastar tudinho com outro. Bom, tá certo. Ela está errada? Não, tem que viver. Está na palavra para a gente que a gente não está lendo a Bíblia. O salmista diz, para que esse tanto de riqueza, Salmo 49, e você vai morrer, e quem vai usufruir disso? Não, mas eu tenho que deixar 10 mil tarefas de terra, eu tenho que deixar 40 casas de aluguel, para quem? Para quê? Para quê? Mas esses são os projetos das pessoas hoje. E no reino de Deus, aí ele diz, o que tem ajuntado para quem será? Ele diz que é rico para o mundo, mas é pobre para Deus, porque não tem feito nenhum projeto no reino de Deus. Vamos nos lembrar, gente. Lembra-te de que a vida vai passar muito rápido. Muito rápido. Muitas vezes quando as pessoas adoecem, ela fala, eu vou ficar esperto. Aí depois que sara, continua do mesmo jeito. A vida passa rápido demais. Aqui, é um estalo. Então vamos focar em Deus, vamos nos lembrar do Senhor. Manter a comunhão com Deus. Se der para ganhar dinheiro, ganhe. Se der para trabalhar, trabalhe. Se der para conquistar, conquiste. Mas que o teu objetivo maior, o teu alvo maior, não seja essas coisas.
Porque por causa dessas coisas a gente despreza o principal, despreza o Senhor. Sexto, lembra-te de que fomos chamados para fazer parte da solução e não do problema. Lembra-te disso. E nós nos esquecemos desse detalhe. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão, faça conforme as tuas, porque no além para onde tu vai não há ciência, nem projeto, nem conhecimento. Ele está dizendo que tu vai morrer. Então as oportunidades que Deus te der, aproveite-as. E muitas vezes não temos aproveitado. Fomos chamados para fazer parte da solução e não do problema. E quantas vezes Deus tem nos oportunizado de ser canal de bênção? Quantas vezes, diante de uma situação, de um conflito, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ser canal de bênção, de evitar um conflito, de ser parte da solução, mas muitas vezes nós fazemos parte do problema. Você já parou para pensar, em meu lugar, o que faria Jesus? Como reagiria Jesus? O que ele faria? Como ele reagiria diante dessa situação? Como ele se comportaria? O que ele diria? E muitas vezes, como cristãos, nós estamos esparramando mais do que ajuntando. E a Bíblia diz em Mateus 22, 12, 20, 30, quem comigo não ajunta, espalha. E Deus nos chamou para fazer parte da solução e não do problema. A minha pergunta é, você tem feito parte da solução ou do problema? Muitas vezes a gente se engasa com tanta picuinha, meus irmãos. Quantas vezes a gente cria celeuma por tanta coisa pequena. A gente leva para o lado pessoal e briga e tal, e faz confusão, e faz uma guerra. Faça parte da solução e não do problema. Se você puder evitar uma guerra, evite. Se você puder evitar uma discórdia, evite. Se você puder evitar um conflito, evite. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Sétimo, lembra-te de que os dias que nós estamos vivendo não é surpresa. Pastor, não é surpresa? Não é. Não é surpresa. Olhe para o versículo 1 e veja se é surpresa. É surpresa? Lembra do teu Criador que viu o quê? Está no texto. Esta pandemia não é surpresa. Não é. Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 1. Diz o quê? Os últimos dias seriam dias difíceis. Então por que é surpresa para nós? Por que a igreja está surpresa? Não é para a gente estar surpreso. Ou pelo menos não deveria estar. A igreja não. Os crentes não. Crente que lê Bíblia não se surpreende com nada disso. Agora quem não lê Bíblia fala, meu Deus, e agora? A nova cepa. E aí? Cepa. Ué, cadê a surpresa disso aí? Onde é que está a surpresa, gente? Isso deve ser surpresa para o mundo. Para a igreja não. Porque está escrito. Meu Deus, pastor, nunca se viu tanto crente desviado. Qual é a surpresa? Nunca se viu tanto escândalo com pastores, com presbíteros, com líderes das igrejas. Uai, quieta, moça. Está em Mateus 24. Aí vai vir rumor de guerra, tal. Mas não se expõe, falso profeta, fique tranquilo que ainda não é o fim. Mas aí no versículo 12 ele fala assim, por se multiplicar, 14, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quem? De quase todos. Ainda bem que não são de todos. Será que você está nesse quase todos? Nós não podemos estar no meio desses quase todos. Está na palavra que muitos negariam ao Senhor Jesus. Está na palavra que muitos iam esfriar na fé. Está na palavra que muitos iam abandonar Jesus. Está na palavra que muitos iam defender a mentira e desprezar a verdade. Está em Romanos 1,18.
que esta geração trocaria a verdade pela mentira e chamaria a verdade de mentira e a mentira de verdade. Está na Bíblia. Que não tem problema o homem ter várias esposas, que não tem problema as mulheres ter vários maridos, não tem problema, o importante é ser feliz. Está na Bíblia que o adolescente pode ir para a cama, tá? Não, mas está na mídia que o jovem e o adolescente precisam ter experiência sexual antes do casamento. O que a Bíblia chama de pureza, de santidade, as pessoas aí fora chamam de caretice. Não é surpresa, os dias são maus. Não é. E o que fazer, pastor? Uai, vamos fazer parte da solução e não do problema, amém? Em nome de Jesus. Mateus 22, 29 diz que a gente continua errando, por quê? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que essa geração continua errada. Sabe o que essa geração defende? Sair do culto e ir para barzinho tomar cerveja. Nós vamos parecer agora, lá vai ter um cantor, vai cantar, aí vira madrugada no barzinho. Os crentes que se dizem cristãos, e aí, dá para engolir um negócio desse? Hein, irmãos? E aí? Não responde por quê? É normal isso aí? Mas essa geração defende isso. Sai do culto, do momento de louvor, de adoração e vão para onde? Assistir Big Brother. É isso que essa geração está fazendo, gente. É isso que essa geração está fazendo. É isso que essa geração está fazendo. É isso que os nossos filhos estão fazendo. Infelizmente, essa é a realidade. Big Brother, os crentes dão mais audiência ao Big Brother do que o YouTube da igreja. Os crentes não perdem o Big Brother, mas não assistem os cultos da igreja. E aí? Está surpreso com o quê? Vamos nos lembrar do Senhor, em nome de Jesus. Por último, lembra-te de quê? De que nunca devemos nos esquecer de que Deus é tudo o que precisamos. Repita comigo. Eu preciso nunca esquecer de que meu Deus é tudo que eu preciso. Lembra-te de que o Senhor Deus é tudo que você precisa. Não se esqueça. Não nos esqueçamos. Em 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz: eu sou o que sou pela graça do Senhor. No capítulo 3, versículo 6 de 2 Coríntios, ele diz que a graça do Senhor lhe era suficiente, porque o Senhor era a sua suficiência. Paulo diz, abre aspas, olha, porque eu mediante a lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, não vivo por mim mesmo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O pastor Roberto hoje pregou sobre fé. Paulo está dizendo, o Senhor Jesus é a minha suficiência, Ele é tudo que eu preciso, e eu não posso me esquecer desta verdade. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí ele diz em Colossenses 3, nós que já morremos para esse mundo, nós não podemos viver novamente. Pensemos nas coisas lá do alto, de onde aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Porque eu sei que tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia da chamada final. Amém, igreja? Lembra-te de que o Senhor é a tua suficiência. Não se esqueça disso. Quem vive a procurar os prazeres desta vida é porque ainda não experimentou Jesus Cristo de fato e de verdade. Repito. Quem vive a buscar aí fora, meus amados, complemento da felicidade, é porque não conhece Jesus Cristo. Não conhece. Quem tem a certeza de que Jesus é tudo o que ele precisa,
Ele morre diariamente para o mundo para viver para o Senhor. Não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim. Quando nós estamos em Cristo, o nosso alvo maior é Cristo. O mundo não nos muda. Por mais que o Satanás invista nas nossas vidas, ele não vai ter êxito. Não vai. Se você se lembrar sempre de que o Senhor é tudo que você precisa de fato e de verdade, você vai confiar de que Ele suprirá todas as suas necessidades. Se você se lembrar de que Deus é tudo o que você precisa, você confiará. Nós vamos confiar que Ele vai suprir tudo o que nós precisamos. Mas para isso precisamos nos lembrar que Ele é a nossa suficiência. Aí eu te pergunto: você acha que o Senhor é tudo que você precisa? Eu não acho, eu tenho certeza. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que você e eu precisamos é Ele e nada mais. Então, se Ele é tudo que nós precisamos, então vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não adianta viver ansioso. Por que viver ansioso? Basta cada dia o seu próprio mal. Mas a ansiedade tem corroído a vida dos cristãos. Não podemos deixar que a ansiedade roube a nossa paz, roube a nossa vida. Vivo hoje. Se amanhã você estiver vivo, vivo amanhã, mas vivo hoje. Não perca essas horas que faltam para acabar o hoje, se preocupando com algo que ainda nem aconteceu, que possivelmente pode acontecer amanhã. Pelo amor de Deus, volte para hoje. Lembra-te desse detalhe em nome de Jesus. Amém? Concluo esta palavra nos desafiando a todos nós a nos lembrarmos do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por os santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também o chamou. E aos que o chamou, a esse também justificou. A os que justificou, a esse também glorificou. Que diremos nós, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele começa a falar: aquele que não poupou o seu próprio Filho. Olha, nada pode separar do amor de Cristo que está, do Senhor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar, nem morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Absolutamente nada poderá separar os que se lembram do Senhor, do amor do Senhor. Nada pode. Então vamos trazer na nossa memória e no nosso coração o Senhor na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Amém? Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Dê uma corridinha para poder nós não ultrapassarmos o tempo. Mas lembra, meu amado, lembra-te do teu Criador. Agora, nesse exato momento, já, para que você possa entender, compreender, e todos nós compreendamos e entendamos que precisamos estar nos lembrando sempre do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, do perdão e da misericórdia, da oração e do jejum, da nossa missão, que a vida aqui é muito rápida. Fomos chamados para fazer parte da solução e não do problema. Lembra-te que os dias não são de surpresas. E nunca devemos nos esquecer do nosso Senhor. Deus amado, tem misericórdia de nós. Ajude-nos a lembrarmos sempre do Senhor. A tê-lo sempre na nossa memória, no nosso coração e na nossa vida, nas nossas atitudes, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Aqueles que estão presentes, aqueles que nos assistem nas suas casas. Que o Espírito do Senhor
possa levá-los a uma reflexão, uma mudança de vida para a glória do teu nome. Amém. Eu convido